E aí, galera? Muito boa noite, dia ou tarde. Não sei de que hora você está vendo isso aí, mas quem tá no ao vivo, né? Tá vendo agora. A galera do Instagram tá vendo agora. Tá vendo agora. Viu? Se você vê algo aqui assim, É uma distorção é uma da distorção imagem. da imagem. Não Efeito sou eu. especial. Um efeito especial que botaram aí na minha camisa. Entendi. Aquele filtro do Instagram, filtro de bolha, tá ligado? Que dá um botaram zoomzão e pegou só na minha barriga. Mas é isso mesmo. Fazer o quê? E hoje temos além de uma participação que consequentemente é um episódio especial e uma live extremamente especial, Sim, sim. com o nosso amigo e irmão Eduardo, que aqui está, professor Eduardo, que aqui está. Doutor. Doutor, já é doutor? Não. Chama doutor? Não pode chamar de É doutor. Tem doutorado, é Tem, doutor. tem pô. doutorado? Esse homem é advogado. Não pode chamar de Da ADEBRA, a Associação dos Advogados do Brasil. E estamos aqui com o nosso amigo, irmão, professor, doutor Eduardo, que ele, Pastor, ministro. tudo que você imaginar no meio eclesiástico celestial de Deus. E estamos aqui para debater sobre um tema muito importante, onde ele também vai promover, né, um curso. Isso, um curso. Sobre a história da igreja, né? E vamos aqui ter esse momento aqui de debate, né? aprendizado. Principalmente, e consequentemente proclamando o nome de Cristo, porque esse sempre é nosso objetivo em tudo que a gente faça, seja Amém. comer, beber, rir ou chorar, faça para A glória de Deus. Amém. Glória Do a nosso Deus. lado tem aqui um ser angelical, Ilustre. Uma figura impoluta. Você é louco. E por quê? Impoluta. Aplicação na frase. Aplicação na frase. Líquido, íntegro. Ah, Íntegro, não, com certeza. Aquele bicho do vídeo. Impoluta. Hipogluta. Hipoluta, pô. Hipoluta. Gluta Ou é hipoluto. gluta de... Os glutão, pô. Sai daí. Também sou glutão E está também. enquadrado também. Isso aí que é o Gabriel, que ele vai aqui dar um oi pra vocês. Não precisa se apresentar não, só dá um oi, Não, que pô. todo mundo já lhe conhece. Oi. Você que porventura fez uma matrícula nessa semana no Colégio Batista, Ou fez esse- comigo, ou com Samara, com né? esse rapaz Qualquer dia desse eu aqui. trago Samara aqui. você que foi na Ibavim e viu um cara lá tocando baixo e falando sozinho no palco, Eu faço muito isso mesmo. Falo sozinho no palco. é ele, que ele é a voz do além do som, né? Quando precisa, né? Quando Pronto. precisa, tamo aí. Ok. Ali no som está Mestre Wilson Wilson, Moura, que não vai querer aparecer pelo que eu tô vendo o cara aqui. que vai tocar a harpa no céu. E vamos deixar aqui nosso convidado se apresentar e falar sobre o projeto que Deus tocou no seu coração. A gente pensou, na verdade, essa ideia, esse projeto eu ia realizar ano passado, né? Devido a gente dando aula e tudo, e conversando, às vezes dando aula em escola bíblica, em seminário e com alguns colegas da igreja. E a gente percebeu que, assim, a grande maior parte dos irmãos não tem, assim, uma noção da raiz histórica da sua igreja, da sua denominação, a questão doutrinária, né, mesmo assim, aquelas doutrinas que nos caracterizam como cristãos, onde é que tem onde é que começou essa doutrina, né? E assim, aí notando isso nas conversas ali informais e tal, até mesmo no pastorado na época, quando eu estava pastoreando a igreja em Currais Novos, e lá foi mais fácil porque eu estava pastoreando, né? Então, quando eu vi que a igreja, depois que eu estava pastoreando um ano e meio, eu vi que alguns irmãos tinham as mesmas dúvidas, aí eu fui na escola bíblica, eu terminei dando o curso de história da igreja inteiro na escola bíblica, né? Em sala única, e foi bem interessante a experiência. E aí notei isso, aí planejei, escrevi e tal, um material para poder dar esse curso, né? Mas aí algumas coisas aconteceram ano passado, eu engavetei o projeto. Aí quando foi agora, no segundo semestre desse ano, eu disse, não, vou botar para frente o projeto, que eu acho que é interessante. As dúvidas permaneceram, né? Eu fiz meio que uma pesquisa, né? Não só pelo o Google Forms, mas depois, assim, nas próprias aulas e conversando com algumas pessoas. E aí as dúvidas ainda permaneciam sobre a história da igreja, né? Tem até uma piada sem graça, eu nunca sei contar piada com graça. Nós aceitamos, pode falar. Mas tipo assim, a a gente piada ri, é assim. A gente ri do mesmo jeito.
o pastor pediu para a irmã Terezinha fazer uma aula para EBD, né, dos adolescentes. Aí a irmã Terezinha, pode deixar, eu faço, pastor. Sobre o quê? Aí o pastor disse, sobre a história da igreja. Aí ela fez, tá bom, perfeito. Aí ela disse, é 2 temas? Aí o pastor, não, é só um tema e eu acho que vai faltar tempo. Aí eu disse, não, eu dou essa aula bem rapidinho. Ixi. Aí o pastor ficou assim, disse, tá bom, vai ver que a irmã, né, tem uma habilidade gigantesca de dar aula. Aí ela foi e fez a aula, tá, quando chegou do dia da aula, a irmã Terezinha chegou lá, ligou o computador, abriu o slide bem bonito, a foto, né? Aí ela foi e fez, bom, eu vou falar sobre história da igreja. A nossa igreja, ela começou quando o pastor nasceu em 1982. Vocês riram, então assim, é legal. Foi boa. Porque muita gente acha que a história da igreja começou com a igreja do cara, entendeu? Só que se esquece que se você pensar só na história do cristianismo, você tem 2000 anos de história. E se você tiver mais completa da história da igreja e contar o judaísmo, tu tem aí mais uns 3.000 anos, entende? Então, ou seja, uns 5.000 anos de história da igreja. Então, é muita coisa para se estudar, é muita coisa para se ver que a gente termina esquecendo, né? Então, devido a essa necessidade, a gente promoveu a gente está promovendo esse curso, né? É um curso que vai acontecer no mês de outubro, né? Dia 7, 14, 21 e 28 de outubro, aos sábados. Um mês. 4 encontros, cada encontro de 2 da tarde às 5, ali no Colégio Batista Vila Nova. A gente vai estar organizando ali. E nesse curso a gente vai apresentar um panorama geral da história da igreja. Agora, só que a nossa abordagem, dentro de alguns temas, a gente vai dar uma abordagem sobre o viés filosófico e também sobre o viés teológico. Show. Então a gente vai estar passando pela história da igreja. Obviamente, se você contar 4.000, 5.000 anos de história, não vai dar para dar em 4 encontros de 3 horas, né? Curso básico, então. Vai ser um curso básico, introdutório, que vai ajudar você a pegar bons livros. A gente vai fazer indicação de material também no curso. Vai dar para você pegar os livros e caminharem na leitura. Porque tem muita coisa, né? Por exemplo, tem um livro chamado Missões, né? O nome é Até os Confins da Terra. Eu acho que o nome da autora é Elizabeth Tucker. Ela foi professora, eu acho, do seminário do Convent, eu acho que é Convent Theology Seminary, nos Estados Unidos. Aí ela se especializou em história das missões. Então é um livro publicado pela Publicações Shed. O livro tem acho que tem umas 600, 650 páginas. É um bom livro. Isso é que gosta. E ela faz só a análise dos movimentos missionários dos últimos 2.000 anos. Então é muito. Então, assim, isso ela pegou só o recorte de missões. Foco só no tema missões, né? Se você pegar, por exemplo, doutrinas e tudo, aí o negócio se estende muito. Você pega, por exemplo, a doutrina da Trindade, você examinar ao longo da história da igreja. E aí você vai ter que recuar a história da igreja, né? Você vai ter que entrar no Antigo Testamento. Onde é que essa doutrina aparece? Como é que ela surgiu? Quem foi que discutiu ela? Então, assim, é um campo muito amplo e que, assim, é pouco estudado, né? Pouco estudado nas igrejas. No caso, você vai abordar a história das igrejas, denominações, ou a ideia de igreja onde começou? A gente vai trabalhar a história da igreja, né? E aí, obviamente, quando a gente chega ali no século XVI, aí você tem o começo das divisões das denominações. Então, assim, as principais denominações históricas a gente ainda vai comentar, né? Não dá para fazer uma análise completa das denominações, seria outro curso ou outro bem estudo. Mais profundo. Teria que ser um para cada um. Porque aí você teria que pegar boa parte daquilo que as denominações defendem ou acreditam, a forma de culto, e aí você tem se você pensar
No movimento batista, né, que é o nosso caso, você tem um monte de vertentes, né? Uhum. E fora você tem aquelas igrejas que, assim, tem batista no nome, mas não sabe o que é ser batista, né? Não entende a tradição batista. E aí seria um outro curso, entendeu? Show. Necessário, porque Batistas boa parte... essas que não estariam na convenção. Não, é porque assim, a ideia a ideia de uma igreja batista, né, com os princípios batistas, ali pensando no século XVI, de total separação da igreja do Estado, o batismo por imersão, o governo da igreja democrático, todos esses princípios fundamentais do movimento batista, que nasceram ali, eles algumas denominações que levam o nome Batista não estão seguindo isso. Mas Sim. tá lá o nome Batista. Tá o entendeu? nome Batista. Sim, entendi. Mas se você for examinar assim ao pé da letra, se for examinar a prática da igreja, o cara não é batista, né? Entendeu? Por exemplo, forma de governo. A forma de governo característico do movimento batista desde o século XVI é a ideia a eleição democrática dos seus líderes, né? Dos seus A gente tem isso. representantes, né? Ou seja, a gente elege Tem. os nossos líderes e os nossos pastores. Aí você tem denominações que o pastor não passa por eleição, o corpo de liderança passa. Entende? QI, né? Tem essa questão, quem indica. Infelizmente. Show. Em Deixa eu fazer dada- uma pergunta que eu acho que é importante. Vou falar Batista, então, não sei o quê. Os anabatistas, o que seriam? Eu acho que alguém já deve ter feito essa pergunta. Legal, si boa aí. pergunta, boa pergunta. Matos hoje Ele hoje está afiado. Tá. Cara, os anabatistas, quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu achava que eles eram um movimento assim, né? E aí você tem a diferença entre erro e heresia, né? Que a gente precisa entender. Quando a gente fala erro, a gente fala muitas vezes de uma interpretação equivocada de alguma passagem bíblica ou algum costume que você pratica que não é pecado, mas que tipo assim é algo como se fosse cultural que dependendo do local pode dar algum conflito. A gente diz que ali é um erro e tal, que não é legal aplicar isso aqui em determinado canto e tudo mais. É um erro. Quando a gente fala de heresia, essa palavra heresia, a gente brinca muito, né? Isso é um herege, não sei o que lá e tal. Só Bem que normal, bem normal. a palavra mesmo, assim, ela tem o significado daquele que quebra uma doutrina fundamental, entende? Então, por exemplo, um herege, ele não é um cristão, entende? Por quê? Porque ele abriu mão de uma doutrina fundamental, né? Então, quando eu pensava nos anabatistas, eu pensava, não, eu acho que os caras são hereges. Aí depois você vai estudando, você vai lendo as reivindicações dos caras e tudo mais. E aí você percebe que os caras eram cristãos, cara. Eram cristãos fiéis, eram homens e mulheres fiéis a Deus, que queriam servir ao Senhor com integridade. Eles têm as questões dele, né? Os costumes dele, que para nós poderia ser errado, né? Por exemplo, eles se isolavam, assim, eles moravam todas as famílias juntas em um canto isolado para não se misturar. Um povoado. Não, é tipo como se fosse. Eu já vi até sugestões de historiadores e teólogos que os anabatistas, que na verdade os Amish dos Estados Unidos, vocês já viram eles, com certeza. Às vezes passa um documentário dos caras vivendo em carroça, vivem com aquelas roupas antigas, pronto. Tipo os puritanos. Boa parte desses moradores dessas comunidades, alguns historiadores e teólogos sugerem que eles são descendentes das ideias dos anabatistas, entende? Então eles foram um movimento batista, eles rebatizavam e por isso foram perseguidos na época, né? Foram perseguidos, foram massacrados, né? Aí você tem algumas denominações perseguiram eles porque eles rebatizavam. Eles se isolavam, não queriam saber dessa questão de participação, de briga política,
entende? Então, assim, mas eles eram um movimento cristão, eram nossos irmãos, entendeu? Uhum. Mesmo com essa posição deles, entendeu? Imagine hoje que a gente, sei lá... Hoje a gente não vê eles Só assim. pra gente ter um é o que eu tô dizendo. Os herdeiros das ideias deles provavelmente são os Amish, né? A gente tem, eu acho que no Brasil, eu não sei se é no Rio de Janeiro ou é em Santa Catarina, você tem uma comunidade. Você tem uma comunidade lá. Os caras, assim, eles têm... compram uma fazenda, né? Um lote de terra grande e as famílias moram lá, plantam, colhem, vivem. Não depende de energia elétrica, de nada. Os caras estudam, né? Quem já visitou, quem já teve a oportunidade de visitar uma comunidade Amish, né? Vê que tipo assim, extremamente organizados, educados, tudo funciona, entende? As crianças são educadas direito, adequadamente e tudo mais. Mesmo sem computador, sem tablet, sem nada, Uhum. são educadas demais. Então, assim, é muito interessante. Pedagogicamente falando, São são muito bem bem educados. instruídos. Então, assim, mas eu considero são os erros da história da igreja, né? Que a igreja, não que a igreja, mas que as denominações cometeram, né? Aí você tem outros erros que a gente cometeu, né, durante a história da igreja. Os valdenses também, né? Pedro Valdo. Uhum. Mas Pedro Valdo foi mais na época do catolicismo, né? Foi mais contra a igreja católica, né? Ele foi o cara também que se isolou e que pregava o evangelho livremente, sem depender de ninguém. E aí foi perseguido. Os valdenses, né, depois que foram os seguidores dele, sofreram duras perseguições e foi bem complicado. Mas são erros que a gente precisa olhar, né? Tem o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: a igreja, a história da igreja, ela pode ser sua pedagoga ou sua carrasca. Vai depender de como você vai olhar para ela. Uhum. Você pode olhar para os erros da história da igreja, aprender com eles para evitar fazer de novo, ou você vai apanhar do mesmo jeito. E a história vai mostrar, vai ser carrasca, né? Vai punir você. Isso é muito verdade, né? Boa parte às vezes, da igreja, quando ela não respeita, né? Ou pelo menos ela não observa a história da igreja, ela acaba cometendo os mesmos erros. E aí o engraçado, que quando você não olha a história, você acaba achando que você está fazendo algo novo. Isso é muito legal. Assim, é legal no sentido de você perceber isso, né? Não que legal que a pessoa vai Uhum. fazer. Mas, por exemplo, quando você vê dos erros que a igreja contemporânea hoje comete, aí você diz assim, poxa, cara, isso nunca foi feito. Não, cara, é porque você não leu a história da igreja. Se você quiser estudar a história da igreja, você vê que isso aqui já foi feito no século II, E que século III, deu errado. que deu errado, entende? Então, é extremamente saudável, né? Você olhar para a história da igreja. Ei, mas aí, ó, uma coisa que é muito interessante a gente ver é Vou que tomar um café. quando não se conhece, eu quero. Quando não se conhece Disse que eu ia tomar, disse que- os contextos, por exemplo, dos períodos em que os textos bíblicos foram escritos, você às vezes entende da forma certa sem entender o motivo pelo qual foi escrito daquela forma. E aí eu lembrei daquela história que você estava contando pra gente no evento da escola, sobre a questão de Paulo quando ele escreve "Corro para Cristo". Sim, Lembra sim. que você falou que Lembro. muito provavelmente explica. Isso é maravilhoso, mas essa história é muito boa. Não, Antes disso, você quer um cafezinho? não quero, valeu, Matos. Pode. Pegar água aqui. É o texto de Paulo, né? Aham. Quando Paulo fala que corre para Cristo, né? Deixando para todas as coisas e tal, que me impedem de correr, a carreira da fé e tudo mais. Aí, muita gente acha ali que não, vamos correr sem impedimento, né? A gente tem que deixar o escudo, a capa, não sei o que, e Uma correr. filosofia bem Toda uma coisa bonitinha, um bem negócio bem bonitinha, romantizado, né? bem romantizado. Só que, na verdade, a gente deve se lembrar que Paulo ali provavelmente estava preso, né? Paulo ficou preso na terceira viagem missionária dele, ele foi preso, quando foi para Jerusalém. Aí ele foi preso e foi levado. Ele estava numa prisão domiciliar, né? E aí isso diz respeito ao quê? Ele estava com um soldado do lado, né? Uhum. E aí
normalmente a cidade de Corinto, as cidades Éfeso, eram cidades com a cosmovisão grega, né? Então era normal você ter banhos públicos, né? Ou seja, era uma casa de banho, onde os cidadãos estavam por ali e tal, aí saía do mercado, passava lá e tomar um banho. E é todo mundo junto, né? Perdão. E aí... Cena. É horrível, né? Obrigado, Jesus, porque alguém criou um banheiro individual em casa, glória a Deus. Aleluia. A gente não sabe o nome do cara não, mas glória a Deus O pela vida galardão dele. tá lá, tá Merece lá. uma salva de palmas. E aí, assim como era comum um banheiro público, era comum também os estádios, onde tanto os soldados treinavam quanto os cidadãos, né, que queriam praticar esporte. E aí, aquela imagem que Paulo fala, né, deixando todo o peso e tudo que me impede de correr, ali provavelmente Paulo estava no estádio olhando os caras se exercitar, né? Então, como é que os caras se exercitavam? Aí você olha a história, né? Os corredores gregos e depois romanos, e quando eles iam correr, né, eles tiravam toda a roupa. Eles corriam nus. Para quê? Para nada impedir o movimento. Então, quanto mais leves eles estavam, mais rápido eles corriam. Então, Paulo estava olhando o quê? Um caba nu correndo. Um não, né? Vários. Se exercitando e correndo. E Paulo olhou e fez o quê? Fez a relação com a vida cristã, né? De que a gente tem que deixar tudo mesmo para correr a carreira de Cristo. Então, às vezes, quando a gente fala, a gente termina romantizando o texto sem perceber, né? Uhum. Que existem detalhes extremamente importantes e interessantes para você... Ele está dizendo que lhe prende. no caso. De qualquer coisa que lhe impeça de correr. Uhum. Legal. E aí seja essa coisa que impeça realmente, ou que dificulte, ou que gere uma resistência, né? Toda e qualquer coisa que lhe traria um empecilho, Isso. uma dificuldade de locomoção, alguma coisa assim. Porque e aí a gente... Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre o tema História da Igreja. Hum. O conceito que a gente tem de igreja, né? Onde estiver um ou mais reunidos ali, Uhum. né? Então, isso seria uma igreja, né? Hum. Não necessariamente o prédio. Então, se a gente for ver esse conceito de estar dois ou mais reunidos em nome de Deus, esse conceito vem desde do Antigo Testamento. Então, Assim, seria abordado isso? assim, quando a gente pensa no conceito de igreja, né? Igreja é a reunião dos filhos de Deus, né? Que estão ali debaixo da autoridade debaixo do sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo, que estão ali perseverando até que o Senhor volte, né? Então ali não tem uma denominação, ali é o povo de Deus que está submisso à ordem, à mensagem do Evangelho. No Antigo Testamento você tem a mesma coisa, né? E aí os judeus erraram nisso. Se você for olhar para a história judaica, né? Os judeus erraram nisso. Os judeus se achavam um povo com uma raça escolhida, né? Ou seja, um povo, características físicas, né? Acho que em biologia chama fenótipo, né? Acho que os caras têm um tipo específico, né? Mas isso foi um erro, né? Porque assim, a aliança do Antigo Testamento nunca foi dada a uma raça, mas um povo. Ou seja, qual era a marca do povo? Era a submissão à aliança. Então não importava se o cara era asiático, negro, branco, ruivo, ou seja lá o que for. É tanto que o povo, o israelita mesmo, quando você olha, várias raças. Não existe esse negócio é negro, é asiático. Não existe. É a submissão à aliança. Aí você tem o quê? Você tem os escolhidos de Deus, né? A aliança, aquela que está submetida à aliança. É tanto que se você leu com cuidado o Êxodo, aí você vai ver que quando Israel sai do Egito, sai um monte de egípcios com eles. Entende? Então, não é uma raça no sentido de genético, né? Mas é uma submissão à aliança. Isso se mantém no Novo Testamento, quando Jesus fala que é pelo Evangelho. Então, Paulo também vai dizer isso, né? Não é
Não é judeu, grego, escravo, livre, né? Mas é Cristo. Então, a igreja ela vai ser definida não pelo local. E isso foi um erro na história da igreja, né? Que identificou a igreja com o prédio. Aí, assim, você tem uma... É aí que mora uma das diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, né? Quem faz essa observação é um pastor português muito interessante, chamado Tiago Cavaco. Não sei se vocês conhecem ele, mas Não. vale a pena depois pesquisar. Cara, principalmente os 6 sermões contra a preguiça. Cara, vale a pena. O cara é muito bom. Legal. É um pensador, Tiago Cavaco. Sermões contra a preguiça. Ele é quem fala isso, né? O sentido do corpo que define uma igreja, do ponto de vista do protestantismo, é o ouvido, é a audição. Então, por exemplo, onde a palavra ela é pregada e ensinada, ali há uma igreja. Não importa se você está numa catacumba, no esgoto, dentro do cemitério, dentro de uma escola, no meio da praça, a palavra está sendo pregada e ouvida, ali tem uma igreja. No catolicismo, não. No catolicismo, você tem a representação da igreja no prédio. Porque, assim, a arquitetura contemporânea tem modificado muita coisa, né? Na verdade, a contemporaneidade tem estragado tudo. Mas são outras questões. Mas se você pegar uma igreja católica na sua arquitetura clássica, né? Por exemplo, a igreja daqui de São José do Mipimbu, aqui. Quando você entra na igreja, a igreja também de Monte Alegre, eu lembro, ela é assim. Eu nunca entrei, por incrível que pareça, eu nunca entrei na igreja católica aqui de Parnamirim. Eu nunca entrei para ver Também não. como é que é. Mas assim, a arquitetura normalmente é assim. Por que a igreja, na perspectiva católica, o sentido que mostra que é uma igreja é a visão. Porque quando você entra numa igreja católica, ela tem um formato de cruz. Ela tem a entrada Aham. Aqui e também tem 2 vias, Uhum. né? E o altar fica lá, na ponta, né? Simbolizando a cruz. Então, tudo é visual. Se você olhar para as pinturas, você vai ver desde o nascimento de Jesus, batismo, porque é para o cara ir vendo o que foi passado. Até porque a missa, né? Ela é uma rememoração do sacrifício. Cristo e poucos católicos sabem disso, né? Mas na missa católica, cada missa, Cristo está sendo crucificado de novo. Entende? É a representação do que Cristo está. Por isso que cada parte da missa, o sacramento está sendo mostrado, né? O sacrifício está sendo demonstrado, melhor dizendo. Então, por isso que o visual é muito importante para a perspectiva católica, né? Para nós, não. Para nós, a igreja está onde? Está em qualquer canto, cara. Por exemplo, a gente pode ir agora, a gente sai daqui, vai... Sei lá, a gente vai lá para... Vem a ver, que é a última cidade do estado do Rio Grande do Norte, né? Sim, Lá na Lá na tromba do tromba. elefante. A gente vai para lá. Chega lá, a gente entra na igreja, o pastor abre a Bíblia, lê, a gente diz o quê? Tá, Amém, tem aleluia, uma igreja. glória a Deus. Amém. Tem uma igreja aqui. Aqui tem uma igreja. Né? A gente vai para Coreia do Sul. Chega lá. Eu ia dizer, se fosse do Ainda bem norte, que foi do sul. do norte ia ser mais Não, difícil. do norte mas- tem, do tem, norte mas São Crente morre. Do Morre, norte, quando ele diz assim, não a gente dá- chega lá e morre. Não dá, não dá nem tempo, né? Então, se chega na Coreia do Sul, o cara tá lá pregando, a gente escuta a palavra, não vai entender, porque provavelmente, mas assim, a palavra ali é uma igreja. Então, a identificação da igreja está relacionada ao ouvir a palavra. E é isso que marca a história da igreja ao longo do tempo. E o que diferencia essa jornada da igreja, né? A submissão à palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra, mais do que o prédio ou a estrutura eclesiástica, né? Show de bola. Mas você vai abordar desde o Antigo Testamento? Na primeira Primórdios. aula, a gente vai fazer uma
um panorama, né, da perspectiva bíblica, né, desde a aliança com Noé, com Abraão, e vai prosseguindo até Legal. vai passar ali pelo ministério de Jesus, bem rapidamente. Depois a gente vai passar pela expansão do evangelho, né, com os apóstolos em Atos. Uhum. E aí depois a gente entra nas igrejas do primeiro século, né? Que aí Show. você entra aquela parte lá dos apologistas, dos Sim. polemistas, e aí vai os pais da igreja, e aí vai subindo. Show. Vai Então, caminhando. Legal, legal. Parafraseando Odin em, em Thor 3, se eu não me engano, Ah, Asgard não é um local, Asgard é um povo. é o seu povo. Isso. Olha Exato. só. É o seu povo. Mas é isso mesmo. Só mudando o nome de Asgard. Ecumenismo, ecumenismo. Não, mas isso é outra coisa interessante. Isso é até um tema pro podcast. É outro Ecumenismo. Não, não é Não, ecumenismo. Eu tô tá. dizendo assim. Os filmes da Marvel. Você conseguir A Bíblia nos perceber. filmes da Marvel. Não, é você conseguir perceber. É o que os reformadores, né, no século XVI, chamam de graça comum. Sim, Então é possível você falamos sobre isso no episódio passado. perceber elementos Debatemos. da graça de Deus em todas as culturas, em todas as expressões artísticas, né? A gente, episódio passado, Debateu sobre inclusive isso. saiu hoje, viu, pessoal? O episódio de semana passada. Assistam, foi sobre a ira de Deus. Ah, legal. Tema bom. Tema Muito bom. bom. E aí, a gente falou a respeito. Márcio Extrovertido. questionou a respeito de graça. Foi bem extrovertido. Não é. Márcio questionou a respeito. Extrovertido, foi- falar sobre a ira de Deus, foi legal. Foi muito engraçado. Só O episódio a noite em si foi extrovertido. Foi muito engraçado porque O encontro da gente foram foi várias extrovertido. situações polêmicas, entendeu? Eu me enrolei. A primeira eu fui dar aula da história Meu irmão, esse bicho dos misturou hebreus, misturei a as histórias de... do período em que o povo tenta comprar Balaão, certo? É o mesmo período, só misturei É. a história. Exatamente. E o período Balaão com a onde serpente que... a serpente dourada no madeiro, né? Que o Senhor manda várias serpentes pra Aham. picarem o Foi povo. tudo. Aí Madison misturou a história, porque sei lá como é que foi que ele fez. homem. Aí eu Misturou percebi, Balaão com as espera aí, deixa eu ler serpentes aqui. Eita, tá errado. Mas enfim. Mas Não, a gente mas citou a- graça a- comum por quê? Porque dentro da questão da ira de Deus, a gente, eu perguntei a eu você, que, pô. eu que fomentei a polêmica aqui, eu falei o seguinte, que dentro do que é a ira de Deus e do fato que ela está ao alcance de todos, esse todos não é somente aquele que não conhece a palavra, entende? Esse todos é todos, literalmente todos. Então a ira de Deus ela pode vir a alcançar a todos, entende? Sim, a questão da... Mas É aquilo que Jesus fala, né, no Sermão do Monte, porque Deus faz brilhar o seu sol sobre justos e injustos. Exatamente. A ideia de que, por exemplo, se o descrente leva uma topada, o crente também pode levar uma topada, né? Isso. E aí, foi E aí falar tem uma sobre essa frase questão. eu acho que é do Martin Lloyd Jones, ou é do... Eu não lembro quem é o pastor, mas é tipo assim... Não, do John MacArthur. Ele diz assim, aquilo que o cristão sofre nessa vida é todo o sofrimento que ele terá. Uhum. E aquilo que o descrente goza de alegria é toda a alegria que ele terá. Caraca. Caraca. Pesado demais, boy, isso aí. O John Bota MacArthur, aí isso. Né? o John Frase dos stories do com a palavra. O viu? John MacArthur é brutal. Tem muita gente que não gosta Nossa. dele, porque ele é... Mas eu acho que a discussão da gente foi porque quando você falou que a glória é para todo mundo. A graça. A graça era para todo mundo. Aí existe para todo mundo, aí a gente começou. Aí você falou. É porque eu falei da graça comum. Hum. É porque eu falei assim. Porque você tem que ver a Porque questão se pela do graça tipo, sois salvos, e a graça é derramada para todo do mundo. tipo da graça. A mesma graça que está disponível para ser derramada sobre todos, no caso era a graça salvífica, né, por meio da salvação, a graça que vem por meio da salvação, a ira também, certo? Pela ausência da salvação. E aí não só pela ausência, porque aquele que acredita estar salvo, né, na condição de estar, né, acredita estar salvo, acredita ser salvo, ele também pode ser alvo da ira de Deus, entende?
E aí a gente foi abordar sobre várias questões, e aí teve essa questão da Legal. graça Não, é comum. um tema muito, muito... Muito bom. Mas voltando para o nosso Sim. assunto. Graça comum. É. Tava falando que... Não. Falando nada, não. A gente vai perguntar aí. Aqui Rapaz. nossa primeira pergunta. Vai, faça aí. É porque assim, dado isso que a gente falou até agora, a gente vê que existem vários pequenos detalhes que são diferencial na hora da gente aprender os conteúdos da palavra, principalmente os contextos. E uma coisa que não é normal, e eu acho que é até desencorajada, é que nós cristãos, a gente enxergue a história da humanidade nas duas visões. Na visão histórica padrão que a gente vê na escola, né, dentro da grade curricular, e a história dentro do contexto do desenrolar do povo de Deus, entende? E nós somos desencorajados porque na grade curricular normal de uma escola que não ensina por princípios, Jabá, né? Jabá. Na grade curricular de uma Trabalha escola numa. comum, você não vê os acontecimentos que decorrem da história da igreja comumente. Você vai ver, assim, questões muito pontuais dentro da linha do tempo, da história da humanidade, onde a igreja surge como um coadjuvante. Surge, faz alguma coisa e some. Surge mais uma vez, faz alguma outra coisa ou sofre alguma outra coisa e some, entende? E aí um período que é muito conhecido por praticamente todo mundo que estudou história, que gostava, Cruzadas. Cruzadas todo mundo conhece. Período de muita atividade da Igreja Católica, né? Mas muita gente não sabe o que aconteceu, o que acontecia com a igreja antes das Cruzadas e muito provavelmente também o que aconteceu depois. E aí, por que é importante, principalmente para nós que somos cristãos, estudar a história da igreja na sua completude? Assim, ela é vital, né, cara? É vital para você... Primeiro, pra você ter segurança naquilo que você acredita. Também para você saber se defender, né? Por exemplo, as cruzadas. Você falou das cruzadas, né? Realmente, as cruzadas assim, foi um período bem triste da história da igreja, né? Você tem cruzadas absurdas. Acho que a 11ª cruzada é chamada Cruzada das Crianças. É um negócio assim absurdo, entendeu? O Papa teve um sonho que Deus mandava ele pegar as crianças e mandar marchar para Jerusalém, que salvo engano, o general era Saladino, que o povo os muçulmanos seriam derrotados. Cara, foi horrível, entendeu? Acho que foi de 3.500 a 4.000 crianças. Botou as crianças pra lutar. Não, não é no lutar, né? Segundo Morrer. o sonho do Papa, era Marchar. marchar, né? Em direção, mas com armas na mão e tudo mais. Só, cara, Saladino era um general. Os muçulmanos sempre foram muito, muito, muito bem preparados e extremamente inteligentes, né? Não confundam, quando você pensa em muçulmanos, a nossa cabeça hoje, contemporânea, a gente pensa no Estado Islâmico, né? Ou no Boko Haram, mata a menina, corta a cabeça. Mas lembre que os muçulmanos do 8º século, 7º século, os caras, você tem excelentes matemáticos, né? Matemáticos, físicos, astrônomos, arquitetos. Então, assim, era outro nível de cultura, entendeu? Desculpa. A Espanha inteira, né, que foi, salvo engano, foi 100 ou foi 200 anos dominado por a cultura árabe, é outra perspectiva. E aí, por exemplo, o que aconteceu com as crianças? A boa parte foi morta, outras foram escravizadas, entende? Mas, assim, é importante você saber por que aconteceu as cruzadas, né? Qual foi o contexto? O que estava acontecendo ali na região do Oriente Médio, né? A queda de Jerusalém, né? Quando Jerusalém foi perdida, na época do avanço do islamismo, no século VIII, Jerusalém foi sitiada e foi perdida. Os peregrinos que iam para lá, as mulheres eram violentadas, estupradas, os homens eram mortos. Então, os reis da Europa, principalmente Inglaterra, França, eles se levantaram para tentar tomar de novo e dar livre acesso
a Jerusalém. Entende? Então você tem todo um contexto. Obviamente, a gente aqui não está defendendo a ideia de que as mortes executadas pelos cristãos está de acordo com a vontade de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existia uma razão pela qual aquilo aconteceu, né? E aí depois você tem os erros, né? Os caras insistiram. Então, assim, foi bem feio mesmo, assim, né? Os caras... Pra vergonha nossa, o exército, eu acho que foi a nona cruzada, né? Os caras entraram numa cidade no Oriente Médio, esqueci o nome da cidade agora. A cidade tava rendida, pô, não tinha... Os caras só tinha velho, mulher e criança, não tinha resistência nenhuma. Aí os caras, salvo engano, foi o exército inglês e o francês juntos, né? Numa dessas investidas, os caras foram e mataram todo mundo, entende? Tem um filme. Em nome, entendeu? Mataram todo mundo. Então, assim, são erros que a história da igreja ajuda a gente a olhar e dizer, olha, isso aqui a gente não pode errar aqui, né? A gente errou aqui, né? E aí a gente tem que... A gente não tem que ter vergonhazinha, não. Entendeu? Uma das principais marcas do cristão é reconhecer o seu próprio pecado, né? E aí a gente tem que olhar para a história da igreja e dizer, foi a gente. Porque às vezes a gente diz assim, não, foi os católicos, não, foi os ortodoxos, não, pô, foi a gente errou, né? A gente errou. Porque, por exemplo, você pega a Guerra da Irlanda, né? Agora, século... É recente, né? recente, Essa briga entre 200, 300 anos, e né? protestante. Católicos e protestantes. Os caras se matavam, cara. Né? Tem até aquela música do YouTube, né? Sunday, Blood Sunday, né? Canta aí pra nós, por favor. Um domingo sangrento, né? Foi justamente isso, cara. Briga entre católicos e protestantes. Isso é agora, 200, 300 anos, né? É engraçado, só um ponto aqui, né? Quando eu falo assim, agora, 200, 300 anos, aí o filho, o Nicolas, o pessoal faz muito tempo, cara. 200, 300 anos. Mas porque pra história, Aí né? eu digo isso. Eu disse, cara, pra história não faz muito tempo, não, cara. 100 anos É ontem. pulo, cara. 100 anos, né? Mas é isso. Você falou ainda agora, só pra gente deixar explicado aqui pra galera que tá sobre islâmico e muçulmano, só pra gente diferenciar, porque eu acho que islâmico seria mais a questão da religião e muçulmano seria a região onde o povo... Islâmico e muçulmano são sinônimos, né? São sinônimos. Árabes e... É porque, assim, a ideia os muçulmanos são todos os povos, né? Aí você tem aquela divisão entre... deixa eu ver se eu me lembro, Jesus. Você tem a divisão entre os radicais, que são os xiitas e os sunitas, né? Os sunitas são aqueles que são mais... tranquilos. São mais tranquilos. É o que a gente entende hoje como Dubai, Emirados Árabes, né? Arábia Saudita, que é assim... Por exemplo, eu estava lendo esses dias agora, né? Eu estava lendo sobre missões lá. Por exemplo, Madison pode ir para lá e abrir uma igreja lá, né? Madison é cristão, então ele vai para lá e ele abre uma igreja. Pode, de boas. Madison... Aí outros cristãos que estão lá podem ir para a igreja do Madison. Mas, por exemplo, se um árabe não pode se converter ao cristianismo. Senão tem pena capital. É preso ou então é morto. Entende? E a pena é pra Madison não, ou pro árabe? Pro árabe. Tá. Isso nos Emirados Árabes, né? Sim. Porque se você for para o Irã, Síria, Iraque, esses outros... Aí Madison morre junto. Aí Madison morre junto. O pouco é mais seco. Madison morre junto. Então, assim, você tem essa divisão, né? O muçulmano é o geral, né? E aí você tem os sunitas, os xiitas. Você tem uma pequena minoria chamada, eu acho que é suíta, uma coisa assim, que é uma parte mística do islamismo. E o islamismo é a religião, né? Então você tem essa divisão. Tem um cara, pena que ele não tá morando mais aqui no Rio Grande do Norte, não, eu indicaria ele para vir pro podcast, que ele sabe muito, 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 muito mais do que eu. É André Venâncio. O cara, assim, ele manja muito de cultura islâmica e tudo mais. Então, quando você escuta ele, você diz assim, poxa, cara, eu pensei que o mundo islâmico era só os cabas torando cabeça, matando cristão.
E não é bem assim não, entendeu? Isso aí é uma parte do islamismo, né? Existe curiosidade, certo? Eu já ouvi falar numa teoria, e eu não me recordo agora se foi em outro lugar. Mas já ouvi falar numa teoria que quando a gente volta lá para o período de Abraão, certo? Abraão, ele gera Ismael e Isaac, certo? Certo. E aí, logo depois... Depois ele gera mais 5, acho. Não, mas primeiro Ismael, depois Isaac. Uhum. Logo quando, de acordo com a história, né? Logo quando tentam matar Isaac e Ismael e sua mãe são expulsos, eu ouvi dizer que dele descende todo o povo muçulmano. E aí que esses povos, tanto a descendência de Abraão e Isaac quanto a descendência de Ismael futuramente viriam a se Mas foi cruzar. uma promessa que Deus fez quando Exatamente. Agar vagou pelo deserto, né? O anjo apareceu e falou, não, daí do seu filho vai ser reis vão surgir, pô. Aham. É. Só que aí existe realmente essa conexão com os muçulmanos, Sim, entendi. entende? Essa hereditariedade genética, Uhum. entende? É aquela mesma coisa, né? Por exemplo, o árabe, assim, né? Porque, assim, são muito distantes, né? As genealogias, digamos assim, né? As genealogias são muito distantes. Mas, assim, de Ismael, você tem ali toda aquela... ele é considerado pelos muçulmanos como, na verdade, o verdadeiro príncipe, né? Por exemplo, o judeu, ele vai olhar para Jacó, vai olhar para Isaac. Mas o muçulmano, né, ele vai olhar para Ismael. Então, é tanto que você tem a mesma se você pegar o Corão, né, e toda a história do Islã, você vai ter a mesma raiz, entendeu? Só que a divisão é essa, né? Eles consideram a história deles a partir de Ismael e os judeus consideram a partir de Isaac. Mas assim, eles são... É porque é muito amplo, né? Você tem também os descendentes de Edom, né? Os edomitas. Sim. Que ali é como se fosse ali Que já é Esaú, a né? Síria. A Síria. Esaú aquela galera. Das filhas de... Também saem 2 povos, né? Mas assim... eu acho que hoje é Cisjordânia ou é Cisjordânia? Não, mas eu acho que eles, salvo engano, eles foram destruídos. Os acho dois. só um, não? Não, acho que os dois foram destruídos. Mas... Eu já pesquisei esse negócio. Acho que só um... Só um. Eu acho que o outro... Mas tipo assim... Mas são muito... É muito que é Moab... Os Moabitas e os Amonitas, né? Aí eu acho que um deles que some. Assim, se mistura com outros. Mas o outro perdura, justamente... eu acho que ou é Jordânia ou é Cisjordânia. Aí o ponto é justamente esse. É que assim... Você teve muitas guerras e muitas invasões ali. Você teve as invasões dos bárbaros depois. Então, assim, foram muitas guerras e você não tem, assim, uma sequência mesmo, assim, que você possa... essa família aqui é difícil traçar esse mapa voltando. Até mesmo entre judeus, né, cara? Você diz assim, os judeus são descendentes de Abraão. Só que aí tu diz assim, cara, se tu for fazer a linhagem... Por exemplo, é até engraçado quando o cara fala, não, o cara fala assim, não, os judeus. Aí o cara diz assim, se você tem um conhecimento básico, você vai dizer assim, peraí, qual judeu tu tá falando? Porque tem judeu negro, tem judeu... asiático, tem judeu ruivo, tem judeu... Então, assim, é um monte de pessoas, porque o judaísmo não é uma raça no sentido de biológica, mas é a submissão à aliança. E eu acho que como a Bíblia fala muito de genealogia, é muito normal a gente ver e você pula na hora que sendo citadas. Como é? E você pula na hora que vai ler. E geralmente a gente pula o Ministério da Saúde Espiritual adverte, não pule, leia. Livro de Números. É magnífico, cara. É o livro... Não é pra qualquer um. É o livro mais didático da Bíblia, cara.
Não é pra qualquer um. E vou dizer um negócio a você. Eu descobri um negócio incrível, Café até tá falei bom. pra Matson recentemente. Conversando com Elane, e ela tava me falando sobre uma questão das conexões dos períodos históricos dos personagens bíblicos no livro de Gênesis. E aí ela mandou até pra mim um estudo e eu fiquei de fazer um outro estudo com o Matson depois. Você viu que eu mandei pra você? Vi. Tá lendo o livro, é o comentário de Hernandes, né, de Gênesis? Não. Fora aquele. Vi o canal do YouTube, né, que fala o- sobre a linha do tempo. É. Eu vi. Café pode. Não, café Vendo pode. essas questões da genealogia, um tópico da palavra que geralmente a gente pula, né? É muito difícil você encontrar né, alguém mano? que diga assim, meu irmão, eu gosto muito quando chega na parte de falar de genealogia no texto. Tem gente que pula o primeiro capítulo do livro de Mateus, pô. Entendeu? E aí, conversando com... Lucas 3 também. Eu tava vendo, nunca tinha parado pra pensar. Ou pra analisar isso. As genealogias de Mateus e Lucas são diferentes. São. Aí uma vez eu estudando, tinha um cara que comentou assim, que a genealogia de Lucas era de Maria. É a diferença, no caso ali, Lucas quer mostrar que Maria também era descendente de Davi. Davi. Assim como José é descendente de Davi. Ou seja, Jesus veio de uma família real, de fato. Aham. Entendi. Entende? E, Só que são duas perspectivas diferentes, né? pronto. E ele também tinha dito assim que, não sei se, acho que era no original, não tinha como tem assim, filho de, filho de, filho de. Só tinha no começo, sei lá, não vou lembrar agora. Fulano, filho de não sei quem. Aí ia passando o nome da galera no final que dizia assim, filho de Deus. E o cara que Lucas tá querendo mostrar que Jesus era filho de Deus, através de toda essa Sim. ligação da... Lucas faz isso, né? A ideia de Mateus é mostrar Jesus como o Cristo, né? O Cristo prometido. E a ideia de Lucas é mostrar Jesus como sendo o Filho de Deus. É outra perspectiva. O lance das genealogias Massa. ali de Gênesis é que, assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque todas as genealogias, elas têm uma finalidade, né? Então, por exemplo, a genealogia de Gênesis, na verdade, são 10 genealogias. Um dos maiores estudiosos hoje é o professor, acho que é Bruce Waltke. Ele ainda é vivo. Ele é um profundo conhecedor do texto. Ele escreveu um comentário, foi publicado em português, traduzido pela Cultura Cristã. É um comentário assim, tem acho que umas 700, 800 páginas, né? Ele gasta acho que 45, 50 páginas só para fazer a introdução. E para explicar Gênesis 1:1 e 1:2, acho que ele gasta mais umas 20 páginas. Bereshit. Entendeu? Bereshit. Só para Bereshit explicar. Matson gosta. Cara, a gente entra. Só o Bereshit, cara. Só o Bereshit. Dá uns 10 livros. Né? Porque, tipo assim. Por exemplo, por que não tem artigo? Se você estuda um pouquinho de hebraico, você sabe que tá faltando um artigo ali. E por que é Bereshit? Quando na verdade alguns sugerem que era não para ser Bereshit, mas Bareshit. Porque dá toda uma diferença na tradução. Entendi. Então é um negócio assim, tem muito estudo, cara. Tem muito campo para estudo, né? Bereshit, Então assim, mas voltando o tempo a gente É. Quer dizer, Volta, o negócio da genealogia. De Gênesis, lá no comecinho, quando fala desde Adão, que gera Sete, certo? E aí Sete gera fulano, e fulano gera fulano, e vai falando a genealogia deles. E interessante é que vai falando também os períodos que essas pessoas viveram depois de gerar o primeiro filho, certo? E aí uma coisa muito bacana que eu vi, ele me mandou, era justamente que boa parte daquelas pessoas que vieram depois, né, os sucessores de Adão, eles foram seus contemporâneos, porque na palavra está escrito que Adão viveu até os seus 930 anos. E aí, quando, por exemplo, Sete tem o primeiro filho, Adão é vivo. Quando o filho de Sete tem o filho, Adão ainda é vivo. Se você fizer a contagem de anos, porque fala, e Sete teve seu primeiro filho com tantos anos, e aí você vai fazendo as somas, e você vai descobrir que
Enos, acho que é Enos. que Adão, ele foi contemporâneo de muitos desses descendentes, entendeu? Uhum. E É, aí a Ele ideia... ainda viu o neto ainda. E aí a ideia dessa questão da contemporaneidade deles é que todas essas pessoas que foram contemporâneos de Adão beberam justamente dos conhecimentos que Adão tinha e das visões, né, das memórias de Adão a respeito do Éden, entende? Da questão de ter a intimidade e o contato direto com o Senhor e de que isso foi sendo guardado pelos seus descendentes porque eles recebiam na íntegra de Adão, entende? E aí dentro do estudozinho que eu vi lá, quando o pai de Noé, que eu esqueci o nome dele agora, Lameque, quando Lameque tem Noé, fazia 60 e poucos anos que Adão tinha morrido, entendeu? Então, Lameque provavelmente estaria sentindo a dor da falta de Adão, entende? E aí, quando ele fala lá no texto, que eu não vou me lembrar agora a referência, ele fala que Noé viria para consolar e dar continuidade, né, nesse processo. E aí, justamente, Noé dá essa continuidade no processo de restauração do povo de Deus, seria justamente por causa disso, porque provavelmente Adão estaria fazendo muita falta e Noé viria para o consolo. Então, meio que Lameque consagra Noé no ato do nascimento ali, entende? E aí isso é muito incrível, pô, porque se você não parar para fazer esses cálculos matemáticos dos períodos em que nasceram, do tanto que viveu, e fazer as conexões para você ver essa contemporaneidade, boy, é muito difícil você parar para fazer isso assim de forma natural, entendeu? Pela curiosidade. O lance é que quando você tem algumas dificuldades aí, entendeu? Em relação aos números do Antigo Testamento. Isso é uma dificuldade de tradução, né? Porque como o Antigo Testamento ele foi escrito no que os estudiosos chamam de paleo-hebraico, ou seja, é antes do hebraico que a gente conhece, né? Então, os tradutores às vezes têm dificuldade em saber se aquele número é aquele número mesmo. Sim. Entende? Então, assim, é por isso que é importante concentrar. Isso eu não estou dizendo que ali há imprecisão. Eu estou dizendo que a finalidade do texto não era aquela. Porque, por exemplo, se eu digo assim, rapaz, eu me atrasei 1000 anos, cara. Foi mal, me perdoe aí. Ou seja, eu não me atrasei 1000 anos. É só uma força de expressão. Sim. Então, alguns estudiosos vão dizer assim, olha, a contagem de anos, 1000 anos, 900 anos, 600, talvez não seja isso. Seja uma expressão de que ele viveu muito, entende? E aí você tem todo um estudo que ainda é feito hoje por alguns estudiosos e tudo mais, sobre essa questão dos números, né? E aí você tem, por exemplo, então o que a gente se concentra? O Bruce Waltke, né? O professor Bruce Waltke, ele vai dizer, olha, a ideia ali é você se concentrar na linhagem dos personagens. Por exemplo, por que tem a primeira genealogia, né, que em hebraico se chama Toledod, que na verdade é a tradução da palavra e estas são as gerações de. Você pode ver que existem 10 genealogias em Gênesis. Cada genealogia marca o início de uma nova história. Entendeu? Então, quando diz assim, e estes são os descendentes de, aí sempre você tem o quê? Um descendente está apontando o outro. No caso, por exemplo, você tem Adão, aponta para quem? Para Sete. Certo. Sete aponta para quem? Noé. Noé aponta para quem? Sem. Sem aponta para quem? Aí assim você vai. Uma das 10 genealogias, ou os 10 Toledotes, mostra o quê? O percurso que Deus faz na história da revelação para chamar o seu povo. Entendi. Entendeu? Aí isso se aplica também, você estende isso na história da igreja. Todos os erros, acertos, caminhos, descaminhos que a igreja tomou ao longo do tempo, teve essa perspectiva. Você vai ver direitinho Deus conduzindo a história, né? Se a gente vai pegar mais ou menos, né, quando você iniciar o período de Abraão, né, o período abraâmico ali da coisa. De Abraão então, até... antes disso, vai ser dada uma pincelada, porque esse período antes de Abraão é bacana. Mas é muito difícil, cara. É muito Justamente difícil. por essas questões interpretativas. É muito difícil. Porque, por exemplo, você não tem alguns intérpretes, né, vão dizer, ó, não,
existe uma aliança adâmica, né? Uhum. Por exemplo, o professor Palmer, acho que é Osborne Palmer Robertson, que é um especialista em Antigo Testamento, ele acha que tem, né, uma aliança adâmica, né, uma aliança de Deus com Adão. Só que isso é motivo de discussão, porque você não vê nenhuma indicação direta de que tem uma aliança. Certo. Você vê Noé. Noé, claramente, tem Abraão também. Moisés também, Davi também, mas Adão não. Aí por isso que é difícil você fazer esse percurso. Entendi. Mas com boa vontade dá para você fazer uma análise interessante. E aí, essas questões de dificuldades interpretativas, elas vão levar a gente a discutir o seguinte: essas questões de problemas de interpretação e, consequentemente, as heresias que podem vir de acordo com os problemas de interpretação, elas são uma novidade, são uma questão recente. Então a gente começou a ter problemas de interpretação e heresias dentro do que é a comunidade cristã, vamos colocar dessa forma. Recentemente, e aí quando eu digo recentemente, diferente do que pensa Nicolas, né? É tipo assim, nos últimos 500 anos, nos últimos 1000 anos, entendi. ou isso aí já é uma coisa bem de antigamente? Não, duas coisas interessantes, né? Tem que ser dita aqui. A primeira, e isso é o que é legal, né? Por exemplo, nós cristãos, assim, a gente nunca ataca ninguém. Sim, a gente falou sobre isso. A gente nunca ataca. A gente sempre responde. Você vai no curso vocês vão ver isso, né? O cristianismo nunca ataca, sempre responde. Então, os erros eles sempre apareceram, né? Então, quando aparecia o erro, é que alguém se levantava para defender. E aí toda defesa, né, é sempre um ataque, né? Porque assim, você vai você vai defender aquilo que você acredita. Então, na sua defesa, Isso você vai sempre tem atacar. Vingadores, Vingadores 1 também. Porque, por exemplo, Então, você não fala sobre isso. quem eram os responsáveis por ensinar o povo a guardar a lei? Eram os levitas e os sacerdotes. Então, quando alguém se desviava da lei, o sacerdote, não é por aí não, é por aqui. Né? Você vai ver Esdras, Neemias, são os exemplos mais claros do Antigo Testamento, né? Fora os profetas também, né? O próprio Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta ali. Depois você vai ter Natanael, Natan, quer dizer, você vai ter Isaías, Jeremias, todos os profetas você tem esse caráter pedagógico, né? Uhum. E aí você tem no Novo Testamento, aí você tem o Senhor Jesus ensinando, instruindo, e depois você vai ter Paulo, né? Paulo vai pregar, e aí você tem eu me esqueci o nome do cara agora. Ele tá pregando, não é Paulo, não é Pedro, ele tá pregando, e aí o cara, acho que é Simão. E aí Simão vê Pedro curando um aleijado, aí Simão diz o quê? Opa, rapaz, me ensina esse negócio aqui que eu quero comprar agora, me ensina essa mágica. Aí Pedro, olha, tá repreendido em nome de Jesus. Isso aí não se compra, não se vende, é dom do Espírito. Então Pedro vai lá e responde, né? Aí ao longo da história da igreja você tem questões que surgem. Peraí, o primeiro concílio de Jerusalém, né, que tá lá em Atos. Sensacional. Né? Peraí, os não-judeus, eles têm que circuncidar? Atos 15, né? E o judeu convertido que tem um filho, ele precisa circuncidar? Então são questões que surgem ao longo da história do cristianismo que precisam de resposta, né? Então você vai ter isso durante toda a história da igreja. Uma coisa perigosa que a gente tem que aprender: toda heresia surgiu dentro da igreja. Toda heresia surgiu dentro da igreja. Faz todo sentido. Sempre foi alguém dentro da igreja. Obviamente, Jesus já tinha advertido a gente lá em Mateus 13, né? O joio sempre vai estar no meio do trigo, brother. Então, aí cabe o quê? E aí o Ministério da Saúde Espiritual adverte: olha, pelo amor de Deus, acabe com esse negócio aí. Não julgueis. Não julgueis. Julgue. Julgue aí, mesmo. Episódio do podcast, tem um episódio sobre julgamento, onde a gente ensina você a julgar o outro. Julgue mesmo. Tá lá, 1 João,
a 2ª João, 3ª João, Judas. Você tem que pôr à prova, você tem que examinar o cara mesmo, entendeu? Para quê? Para evitar isso, né? Evitar isso, evitar que pessoas que não sejam cristãs de verdade, elas entrem no meio da igreja, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que voltar a criar o hábito de julgar pela Escritura. Qual é o nosso defeito? É que a gente julga nos tomando como medida. Aí tá errado, né? Quer dizer, eu sou a medida para julgar as atitudes de vocês. Aí tá errado. Mateus capítulo 7. Não julgueis. Você tem que. Aí não tem a proibição de Jesus, né? Mas ali, na verdade, você tem, na verdade, um alerta contra você se tornar a medida. Porque é o que ele vai Você falar ser no o versículo juiz. 2, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que que você julgar, você será julgado. Julgado. E aí Isso. é diferente porque a medida que Deus julga é a É medida a sua correta. própria lei, né? É a própria lei. Então é isso. É diferente. Então, assim, a gente tem que criar esse hábito de olhar. Óbvio, aí, nesse ponto, é importante você estudar a história da igreja. Porque a história da igreja vai nos ensinar a ser humildes, né? Só olha, outros caras erraram. Outros caras mais inteligentes, mais piedosos do que nós erraram. Entende? Outros caras pisaram na bola, fizeram besteira, interpretaram errado, deu confusão na igreja. Mas em outras ocasiões, você precisava de caras que metesse o pé na porta e senão a gente tinha descambado para uma heresia, né? Tanto que nas cartas de Paulo só tem uma, que eu acho que é Éfeso, se não me engano, que não aborda sobre esse tema, assim, de gente dentro da igreja que tá desvirtuando. Mas ali também Paulo está dizendo como a igreja deve viver, né? Ele tá instruindo a igreja de Éfeso no contexto das várias áreas, né? A vida espiritual, vida na família, o trabalho e tudo. Então, no final das contas é isso. O cristianismo, durante sua história, ele sempre respondeu, né? A gente nunca procurou briga com ninguém. A gente sempre respondeu, né? Agora, essa resposta, muitas vezes, ela vinha com um tom mais, né, mais duro, né? Porque, assim, até o próprio, dando a canja aqui do curso, até a formação do Novo Testamento. A gente não... a igreja sempre reconheceu as cartas de Paulo. Você tá, 1 Pedro, né? Pedro vai dizer, olha, as cartas de Paulo têm coisas difíceis de entender, mas a gente sabe que são de Deus. Então, os apóstolos, eles se citavam, né? Então, eles tinham respeito, mas ninguém juntou as cartas. Aí apareceu um abençoado pelo cão, chamado Marcião. Eu lembro que tu falou desse bicho. Aí Marcião foi o grande né? inimigo da igreja mesmo. Era do meio da igreja. E aí, qual era a frase clássica de Marcião? O Espírito Santo falou comigo. Percebe o perigo? Quando eu tô conversando com alguém que o cara disse, olha... Meio contemporâneo isso aí. Rapaz, o Espírito Santo falou comigo. A minha reação normalmente é olhar pro cara assim, né? Que curioso. Por que você? Por que você é especial assim, entendeu? Às vezes eu nem penso isso, mas às vezes eu digo assim, por que o Espírito Santo falou com tu e não revelou o que iria falar com tu nas Escrituras? Ou seja, tu é mais especial que a Escritura? Entende? Aí normalmente, não, porque o Espírito Santo falou comigo. Eu faço assim, certo. Eu espero E Marcião falava isso, cara. Aí Marcião pegou o evangelho de Lucas, cortou um monte de parte, pegou o evangelho de João, cortou outro monte de parte, pegou um pedaço do evangelho de Marcos, cortou e fez o evangelho dele. Pegou as cartas, né? Que eram cartas. E aí ele montou o evangelho de Marcião. Parece que eu fui no trabalho. E aí ele... Foi por causa do trabalho dos outros. Excelente. Tem um monte de monografia que é assim. Muda umas preposições, né? Aqui meu TCC. É verdade. Aí o Marcião fez isso, né? Ele pegou e tal, um monte de recorte.
E aí ele começou a divulgar na igreja. Aí foi Perigoso. quando a igreja fez, não, peraí, João não falou isso não. Aí começam os discípulos, né, ali, os filhos dos pais da igreja, né? Não, por exemplo, Policarpo, né? Tem uma história bem legal do Policarpo, eu acho que eu já contei. Policarpo foi... O Policarpo foi o discípulo direto de João o apóstolo, né? E aí... Foi o que se jogou na fogueira, uma coisa assim? Né? Mano, ele foi queimado. Na verdade, tentaram queimar ele, mas ele não morreu. Só vou contar no meu curso. E você quer saber a continuação da história? Mas aí, tem uma historinha também interessante. Esse Policarpo tava tomando banho, banheiro público, né? E aí entra Marcião na porta. Aí Marcião, né? Aí os caras já estavam de olho nele, que tava falando. Aí Marcião, grande Policarpo, servo de Cristo, discípulo do grande apóstolo João. Rolando Lero. Aí disse que o Policarpo pegou a toalha, botou nas costas, não olhou para Marcião, deu as costas e disse: salve Marcião, filho do cão. Aí saiu. Então os caras eram nesse nível, entendeu? Por quê? Porque você tinha que ter uma resposta mais firme. Entendi. Eu fico, assim, vamos lá. Eu fico pensando assim, os caras atacaram, o Marcião atacou a igreja, levou um monte de gente para distante. Ele negava a Trindade, negava a encarnação de Cristo. Então ele teve uma série de problemas na doutrina de Marcião. Mas aí, isso foi bom para a igreja. Porque os caras disseram, não, pô, peraí, não. Tu ouviu João falar isso? Aí o discípulo de João disse, não, João, eu vi João pregando. Eu vi João, o que João escreveu sobre Jesus. Jesus veio em carne mesmo. Assim, tu tem a carta que João escreveu, a cópia? Tenho. Pega lá pra gente. Aí foi como começou a se formar o cânon do Novo Testamento. Sim. Então foi uma reação, né? Uma coisa só interessante aqui, né, em relação a essa história de Marcião, né? Eu fico pensando um herege do calibre de Marcião, né? E com essa geração mimimi de hoje, né? Imagine, Marcião, olha, o Espírito Santo está falando comigo. E aí chega Gabriel, sai daqui, filho do cão. Como é que os irmãos iam reagir? Ele tá falando pelo Espírito Santo. Como Isso já você acontece, é carnal, Gabriel? Isso é muito normal. Aí Gabriel, não, meu amigo, mas ele tá negando a encarnação de Cristo. Não, mas você tem que falar com amor. Aí eu digo, falta a história da igreja. Isso é você olhar o calibre dos caras que tratavam, né? Eu sempre digo isso. Eu estudei um pouco da biografia de Lutero para o meu trabalho na universidade. E aí, assim, cara, eu posso dizer sinceramente, né? Não posso dizer tudo que vai estar lá no meu curso. Mas, assim, uma coisa interessante. Eu tenho certeza, brother. Lutero não entraria na maior parte das nossas igrejas. Lutero não entraria na maior parte das nossas igrejas. O bicho era desbocado. Bruto. Assim, Lutero queria imitar Cristo, né? Então, assim, todo mundo que chegava arrependido na congregação dele, ele abraçava e recebia. Agora também, aqueles que não se enquadravam naquilo que a Escritura dizia, Lutero era extremamente bruto, cara. Escrachava mesmo, cara. E Lutero era, né, o tamanho dessa porta aqui. Hoje não pode. Gordão, grandão. Falava alto. Ele dizia assim: eu só obedeço a meu Deus do céu e a casa da terra. Era a esposa dele, né? E é sábio, né? Homem sábio. Vamos sábio. Homem sábio. Por trás de um grande homem. Tem uma mulher que manda. Inclusive, a minha esposa acabou de mandar uma mensagem aqui. Deve ser pra ir pra casa. Então vamos pra terceira pergunta aí. Ei, aí vamos lá, continuando a questão em relação aos problemas, né, e as heresias, como que a questão forma a oficialização do cânon, né, do modo que a gente conhece hoje, como que essa reforma ela colabora para evitar que a gente tenha esse acesso um pouco mais saudável e um pouco mais firme do que é o conhecimento da história da igreja e também a respeito da gente não ter esses passos duvidosos em relação aos problemas e às heresias.
Sim, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente pensa em heresia, a gente pensa em negação de doutrinas fundamentais, né? Isso aqui tem que ficar claro. Aham. Então, assim, quando você pensa na reforma, você pensa num retorno a essas doutrinas fundamentais, né? A salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, as escrituras como única regra de fé e prática, o Deus triuno que age na história, salvando o seu povo, Deus como sendo plenamente soberano. Então, assim, essas doutrinas fundamentais, elas foram redescobertas na reforma, né? E as escrituras foram um ponto fundamental. Então, por exemplo, você vai ter os reformadores, eles retornaram às escrituras, né? Mas é um ponto interessante. A Bíblia dos reformadores tinha os livros apócrifos do catolicismo, só que eram organizados de forma diferente. Você tinha, Watson tá você gostando dessa tinha informação. o Antigo Testamento, conforme os judeus. Você tinha os 66 livros, né? Que para os judeus são 24, porque não existe 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, é um livro só, né? Isso. Esdras e Neemias é um livro só. Então, você tem 24, diferente, né? O nosso é 39, é 24, mas é o mesmo conteúdo. E você tem os 27 no Novo Testamento. Só que aí, eles tinham uma página no final de Apocalipse e você tinha os apócrifos, que eram considerados livros históricos. E realmente, por exemplo, o período intertestamentário, ou seja, entre Malaquias e Mateus, foram 400 anos. Você tem a ascensão do Império de Alexandre, você tem o surgimento do Império Romano, então você tem o período Asmoneu, o período dos Seleucidas, dos Ptolomaicos, você tem 2 grandes impérios ali, então você tem as lutas, você tem a luta de Judas Macabeus, né, Judas Martelo. Então, tudo isso está contido ali, de certa forma, dentro dos livros apócrifos. Então, eles eram considerados. Eles só não eram considerados inspirados. Mas eram considerados como históricos. Ainda bem que você está falando isso aí, porque às vezes eu recebo pedrada aqui quando eu falo que é importância nos livros. Tem sim. Estudar, né? E também em estudar. Agora, Mas Gênesis 6, tendo- não confie Não, no livro mas- apócrifo. isso aí é outra discussão. Mas, óbvio que tendo discernimento que aquilo dali é apenas Mas histórico. o que a gente tem que levar Quando eu em falo do livro de consideração, Enoque, quando a gente fala do retorno às escrituras, é justamente isso, né? A reforma, ela redescobriu essas doutrinas fundamentais. Tem diferenças? Tem, pô. Tem. O próprio Lutero mesmo. Lutero, até esse historiador, né, que é um biógrafo de Lutero, o Lucien Febvre, um francês que escreveu a biografia de Lutero, ele até chega a comentar documentalmente, né? Ele prova, é um historiador escrevendo. Então, por exemplo, Lutero brigava com todo mundo que negava a determinada doutrina, a doutrina da ceia, né? Que Lutero continuou acreditando ali na consubstanciação, né? Igual o catolicismo. E aí, depois que passou esse período de separação, de cisão e tal, aí o discípulo de Lutero, o Felipe Melanchthon, escreve o texto e escreve coisas contra Lutero. E aí a galera, vixe, Lutero vai aloprar com Melanchthon. E Lutero não aloprou. E por quê? Porque não precisava, eram coisas secundárias e não precisava brigar, entendeu? Por isso. Então, a reforma nos ensinou isso. O quê? No essencial, unidade. No superficial, diversidade. Entendeu? Isso é uma diferença muito clara, né? Até os católicos riem da gente, dizendo assim, mas os protestantes têm muitas denominações. Aí quando o católico fala isso, eu disse assim, quantas ordens tem na igreja católica? Aí o cara dá aquela travada, porque ele não sabe, mas você tem um monte de ordens, né? Gostei do contra. Um monte de ordens. Você tem por exemplo, um franciscano, você vê a diferença. mas cada ordem prega uma coisa diferente? Não é que prega uma coisa diferente, mas você tem modos você tem modos de viver diferentes. Por exemplo, você pega um franciscano clássico, não é um franciscano com iPhone, não, é um franciscano clássico. Gostei. Raiz. Que segue a ordem de Francisco, né?
você tem lá o voto de pobreza, dedicação ao serviço, ele tem que andar com uma cuiazinha do lado, e tudo que ele pode comer e beber tem que caber naquela cuia. Né? Ele não pode ter nada, ele não pode ter posse, ele só tem direito a ter Você tem que andar com balde. um terço, né? E uma Bíblia, né? Um texto do lado. Só isso que ele tem que ter. O Ele não Papa pode dormir, não? ele não pode. Não. Não. Ele só colocou o nome de Francisco para dizer que o pontificado dele será um pontificado humilde. Mas ele não Gostei da humildade dele. É tanto que o anel dele não é de ouro, é de latão. O cajado que ele leva não é de ouro, salvo engano, é de prata, uma coisa assim, para demonstrar humildade. Nossa, Mas Que assim. humilde. que humilde. Que humilde. Não, mas em relação aos outros, né? de ouro pra prata. Mas, bom, são coisas discutíveis. Mas assim, você pega um franciscano e você pega um dominicano. Entendeu? O dominicano é um cara. A ordem mais clássica, os caras são mais sérios, são mais sisudos. Os dominicanos são os caras que examinam a doutrina. Então os caras se vestem muito bem. Enquanto o franciscano passa o dia andando na rua, ajudando os pobres, o dominicano passa a vida inteira trancado dentro de um. Entendeu? Examinando documento, escrevendo, revisando. Então são ordens totalmente distintas, né? Por exemplo, teve uma confusão agora, quem resolveu. Agora sim, né? Agora uns 10 anos. Sim. Quem resolveu foi o João Paulo II, né? Da Shalom. Quem aceitou a Shalom foi quem deu a mão, a destra de comunhão ao movimento Shalom foi o Papa João Paulo II, salvo engano. Mas, assim, teve parte da Igreja Católica, inclusive os dominicanos, o pessoal da Opus Dei, o pessoal Não gostou ficou muito, meio não. assim, né? Por causa do carisma, de línguas e tudo mais. O pessoal não gostou muito, não. E tem gente dentro do catolicismo que não é muito afeito ao pessoal da Shalom, não. Então, quando o cara diz assim, não, o colega católico diz assim, não, cara, vocês têm muitas denominações. Aí eu faço logo essa pergunta: quantas ordens religiosas a Igreja Católica tem? Porque são totalmente distintas, entendeu? Totalmente, como se fosse por exemplo, deixa isso. Como se fosse um batista e um presbiteriano, entendeu? Totalmente distinto. Um assembleano e um cara da bola de neve. Bola de neve. Entendeu? Então tem as ordens religiosas. A diferença é que no catolicismo a concentração da doutrina está no Papa. E em nós está onde? Nas escrituras. Então o que nos une é o que está na escritura. Por exemplo, por isso que eu dou a mão de comunhão ao irmão da Assembleia de Deus. Ele acredita na Bíblia como regra de fé, na Trindade, salvação por meio de Cristo, a Deus como Deus soberano. Ele acredita em tudo que acredita. Né? Aí agora a gente diverge em coisas secundárias. Entende? E aí vai entrar a frase que você tinha falado antes, em relação à diversidade. É isso? Isso. A ideia de que assim, você no essencial é unidade. Por exemplo, alguém que nega a Trindade, eu não posso dar destra de comunhão. Eu respeito enquanto manifestação religiosa. Mas dizer que ele é um cristão, irmão nosso, não. Ele negou a Trindade. E por que a Trindade é uma doutrina uma doutrina importante? Eu conheço um. Por que a Trindade é uma doutrina importante? Porque você vai aprender no meu curso. Dia 7, 14, 21. Jabá danado. Vou levar esse Não, tô irmão pro seu brincando. curso, Porque você tem lá Efésios 1, do 3 ao 14. Você tem lá toda a trindade envolvida na salvação. Né? O Pai predestina e pela sua presciência, a salvação, o Filho executa e o Espírito Santo sela. Você tem a trindade envolvida no processo salvífico. Né? Você tem várias passagens que corroboram a trindade. Então, o cara negar a trindade, você não é cristão. Você está negando a pessoa de Deus, que é um único Deus, né? Um único Deus, uma única divindade, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória. Entendeu? Sim. Então, o cara negou isso. Né? Por exemplo, a salvação é por meio de Cristo, mas eu tenho que fazer isso para ser salvo. Bom, então a pessoa dessa não posso dar minha destra de comunhão, porque ela está dizendo que Cristo precisa de uma outra coisa para salvar. Enquanto que você olha nas Escrituras, Cristo é suficiente.
Cristo mata a bola no peito e diz, deixa que eu faça o gol. Cruza, cabeceia e faz o gol e ainda corre para comemorar. Ou seja, a salvação é Cristo, entende? Eu não posso... A salvação é Cristo e tomar uma água. Não, não posso. Então, as doutrinas fundamentais sempre nos uniram. Coisas secundárias, o cara batismo. Mergulhando, molhando a cabeça ou dando 3 mergulhos num balde. Bom, isso é secundário. Peraí, a gente toma vinho mesmo na ceia ou a gente toma Suco de uva concentrado? Certo? Agora, por exemplo, a ceia, né? Só pra gente caminhar para o final, que minha esposa tá mandando a mensagem aqui. Chega já. Só pra a questão da ceia. Por exemplo, a ceia é uma ordenança. Uma ordenança. Mateus 26, Paulo repete ela em 1 Coríntios 11. Então, é uma ordenança. Aí a igreja não faz a ceia. Não celebra a ceia. Entendeu? Não celebra intencionalmente mesmo. É complicado, cara. É complicado. A ceia, ela é uma parte importante da comunhão da igreja. É quando eu olho pro meu irmão do lado, eu olho pra Matos, rapaz, eu dei um murro em Matos chutou minha canela. Eu preciso pedir perdão a Matos. E Matos tem que pedir perdão a mim. Por quê? A gente vai tomar a ceia, cara. A ceia é a gente tá dizendo externamente que nós estamos mantendo a comunhão e a fé unida aqui. Então, quando a igreja nega-se a cumprir a ordenança, ela está deixando de cumprir uma ordenança. Logo, essa igreja não está cumprindo o papel de igreja, entende? Eu conheço algumas igrejas que não praticam a ceia, né? Não praticam a ceia? Não praticam a ceia. Ou pior, né? O pastor dá uma lida eu mesmo, tô nem aí. Aqui pode falar. Rasgue. O pastor normalmente se quiser dizer o nome dele, pode dizer. é afeito à teologia da missão integral, ou às vezes ele é um esquerdinha meio disfarçado, né? Um socialista disfarçado. E aí ele vai dizer, não, a ceia ali era o fato dos irmãos dividirem a comida, não tem nada místico, não. Aí eu digo, interessante. Aí você lê Atos 2, do 42 ao 47, você vai ver que no verso 42 você tem uma ceia, onde todos participavam, e no verso 47 você tem a comida que era dividida. Eu disse, se é a mesma coisa, por que o texto divide? Entende? E por que Paulo dá carão na igreja de Coríntios quando eles brigavam na hora de comer? E Paulo faz a diferença depois de estar tomando a ceia do Senhor indignamente. Você tem uma diferença. Então, é para ter ceia. É uma ordenança, cara. Cristo manda fazer isso em memória de mim. Ponto final. Então, quando se nega princípios fundamentais, ou seja, doutrinas fundamentais, aí isso é importante. Você parar e dizer assim, peraí, onde é que isso aconteceu na igreja? Aí você vai ter, né? A história da igreja vai dar essa fundamentação para você. Então, é imprescindível todos os irmãos estudarem a história da igreja, né? Obviamente, a gente está fazendo aqui a propaganda do nosso curso, mas assim, se você não puder, compre bons livros de história da igreja. A gente tem bons livros traduzidos hoje em português. Dá para ler, né? Se você lê em inglês, tem um clássico, né, da língua inglesa, né? Você lê inglês? Leio. Dou minha poliglota, pô. Eu sou poliglota em Google Translation. Então dá para ler ali, você tem uma versão em inglês completa de graça, né? Do Philip Schaeffer. É bem interessante. Mas assim, você tem boas traduções em português, então lê a história da igreja, a história das missões. É muito fantástico, cara. Você se debruçar, né? E ler o livro, ler de fato, né? Ler e dá outro podcast, né? Aprendendo a ler. Porque, por exemplo, assim, como é que você lê a história da igreja? Cara, aí eu gosto de dizer assim, né? Eu gosto muito de chocolate, né? Então, assim, como é que você lê a história da igreja? Você pega aquela colher de brigadeiro, aí você só pode comer uma, né? Senão você comer muito... dá diabetes. Dá diabetes. Aí você vai comendo... aos pouquinhos. bem degustando, sentindo o gosto do chocolate. É assim que se lê a história da igreja. Entendeu? Você vai lendo um pedaço, aí surge o nome Policarpo. Aí normalmente em história da igreja são resumos, panoramas. Apareceu a história da igreja, você, poxa, cara, quem é Policarpo?
Ou então, uma das histórias que eu mais gosto, né? A história de Perpétua e Felicidade. Aí você, poxa, quem é Perpétua? Quem é Felicidade? Aí você vai lá, você vai pesquisar aquela história. Você para a Aham. leitura e vai pesquisar quem é Perpétua e Depois Felicidade. volta. Aí depois você volta. E é assim que você vai lendo a história da igreja, né? O Entendi. pessoal, você lê, às vezes algum aluno pergunta, professor, o senhor já leu a história da igreja? Eu leio até hoje, cara. Você tem que ler direto, cara. Ler pedaços, você tem que ler direto. Isso ajuda muito E a aí, manter sua esse fé. aprendizado da história da igreja, essa leitura constante, como é que eu posso dizer? De você buscar constantemente, resgatar constantemente esses conceitos da história da igreja, como que isso ajuda hoje, especificamente? Ajuda você tomar o remédio, né? O remédio que vai lhe prevenir de você engolir determinadas heresias, né? De você achar que o costume da sua igreja, o modo de vida da sua igreja é o modo certo, entendeu? Lhe previne de você ser orgulhoso, porque ler a história da igreja deixa você bem humilde, porque você vê o quanto a gente errou. E principalmente quando ah, você, como é que eu posso dizer? Quando você lê a história da igreja, você termina olhando para esses erros que aconteceram ao longo do tempo, mas que assim fizeram com que você parasse, né? E assim, qual foi o erro? Você passava por cima das coisas, entende? Uhum. Mas quando você estuda a história da igreja, você termina sendo humilhado, porque assim, você pode, como é que eu posso dizer? Você pode olhar para a história dos seus irmãos e ver o quanto você errou e o quanto você precisa conhecer essa história para não cair nos mesmos erros, né? Então, ler a história da igreja, estudar a história da igreja, previne você disso. Uhum. Né? É um exercício de humildade. E você se colocar como parte da igreja, entende? Às vezes o pessoal diz assim, mas peraí, uma vez eu dando aula, o aluno fez, não, mas isso aí foi a igreja católica. Aí eu disse, não, filho, foi a história da igreja. A gente errou. Não, mas eu não estava lá. Tava. Você é a mesma fé que a minha? Sou. Então nós estávamos lá. O erro foi É a nosso. mesma ideia de ter a consciência de que por causa do pecado que eu cometo hoje, Cristo foi crucificado. E isso. E aí é você trazer o senso de responsabilidade, né? Perfeito. E aí a consequência da situação que nós somos vistos hoje é por causa do pecado que o meu antepassado religioso, digamos assim, direto cometeu. Então eu tô completamente envolvido nisso daí. Sim, e aí é a humildade, né? Poxa, eu errei. A gente errou. Peraí, o que eu tenho que fazer para não errar mais? Entendeu? Uhum. A história da igreja deixa a gente bem humilde. Então é imprescindível, é importantíssimo. A história da interpretação que vai estar também inclusa dentro, né? Às vezes o cara diz... Tem uma regra de hermenêutica que é bem engraçada, que é tipo assim, se você vai ler um texto e você vai e a sua interpretação é só sua, possivelmente você está errado. Tá errado. É. Possivelmente você está errado. É. Então, pare, leia os comentários, vá atrás da história da igreja, vê os comentários daquele texto, e você vai ver que essa sua heresia Aham. apareceu na boca de alguém. Alguém fez a mesma coisa. Alguém fez a mesma besteira, então Entendi. aprenda para você não cometer o mesmo erro. Beleza. A gente finalizar, né, depois dessa aula de história e desses passeios aí entre os períodos, né, história da igreja, complemente finalizando em relação, mais uma vez, né, quando que vai ser o curso, né, e como que faz pra galera entrar em contato e tudo mais, certo, pra poder ver a questão das inscrições. Tá, Pode beleza. ficar... O nosso curso vai ser realizado agora no mês de outubro, né? 7, 14, 21 e 28, 4 encontros. Aos sábados. Aos sábados, de 2 às 5. O curso ele vai oferecer o básico, né? Uma apostila, o certificado E o lanchinho. com O hora. lanchinho é Uma importante. camisa. Com hora. É isso, pô. Com sem camisa. Pô, excelente. Eu vou bolar um carimbo, aí você vai com a sua camisa. Pronto,
Então, a apostila, o certificado que pode ser contabilizado como hora extra complementar, se você faz curso, né? E o coffee break, né? Coffee break E é aí a gente vai estar Bolo da moça estudando. com café. Bolo da moça com café. Da casa do bolo, muito É. bom. Aí a gente vai estar disponibilizando depois os slides, os PowerPoints e tudo mais. Show, massa. E a gente vai estar trabalhando a história da igreja sobre esses dois viés, né? O viés da filosofia e da teologia. E vamos passar aí por esses períodos aí para que as pessoas se estimulem novamente a redescobrir a história da igreja. Show de bola. Amém. E aí, faz pra se inscrever. Tá, no meu Instagram tem o cartaz, eu vou repostar de novo o cartaz, eu acho que é assim que fala, né? É, deve ser. Vou repostar de novo, publicar de novo o cartaz, e aí tem lá o número do meu WhatsApp, a pessoa entra em contato comigo, e aí tem todas as instruções. Pode falar seu Instagram pra galera, porque mesmo os que estão na A live, gente bota certo? também no nosso canal. Os que vão ver pelo canal no YouTube, O problema a é gente que consegue assim, colocar o Instagram. é Manda no assim, WhatsApp, porque na edição a gente põe no Instagram, no YouTube. No pronto, é igual a Pastor Micaías, né? Você mexer no Instagram. Então, eu acho que acho que é @ aí meu e-mail, né? prof.franciscoeduardo. Eu acho que é isso. Tá. Sensacional. A gente dá um jeito, pô. A Não gente sei, dá um jeito. cara. Eu vim descobrir agora a publicar as coisas, cara. Eu vim fazer live agora, Legal, faz as 3 Então, legal. show de bola. Legal. Show de bola. Considerações finais, Márcio, pra gente poder encerrar. Obrigado a todos. É isso. Acho que depois do que foi dito, não há mais o que dizer. Não, foi sensacional. Tá aí. bom. Eu só deixo uma pergunta. Eita. Adão tinha umbigo? Fechou. Acabou. Tchau, galera. Valeu, Foi um prazer, galera. certo? Valeu, tá valeu, tá valeu, com valeu. vocês aí na presença, certo? Você que durou até o fim do vídeo. Muito obrigado pela sua participação, certo? Comenta aí no YouTube. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, a gente pode estar trazendo a resposta. A gente pode até procurar Eduardo para saber se ele consegue responder sua pergunta, certo? Exato. É sim, com certeza absoluta. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, certo? No Instagram, lá no YouTube. Acompanhe nas redes sociais de Eduardo também. Manda o Instagram, viu? Pra gente poder fazer Beleza, a divulgação. beleza. Aí depois vocês dizem como é que eu vou mandar. Tá bom aí, depois a gente mostra. E é isso aí, pessoal. Valeu, viu? Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Valeu. Jesus.